Gravar mais uma aula remota, né? Uma boa noite a todos. E assim que possível, disponibilizo essa aula que vai ser gravada lá no YouTube. Bom, então a aula de hoje, o assunto da aula de hoje é corrente elétrica, né? Aí, corrente elétrica e força eletromotriz, né? E resistência elétrica, como mostra aqui o livro do Ursias, certo? Um dos livros adotados aqui na disciplina, certo? Um detalhe que ele vai começar a discussão, ele fala que corrente elétrica, né? Que o significado de corrente elétrica é como as cargas se movem em um condutor, né? Você vai, então, ao estudar corrente elétrica, você vai aprender isso, né? Vai aprender que quando se tem um movimento de cargas, esse movimento de cargas, ao longo do tempo, numa determinada área transversal de um condutor, o movimento de elétrons, então, né? Ocorre, então, a coisinha chamada corrente elétrica. O cachorro está latindo aqui. Obviamente, esse movimento de carga depende de uma coisinha chamada resistividade e de outra chamada condutividade. Resistividade está associada à resistência, então está associado a como a carga se comporta ao encontrar uma barreira. Né? Resistividade, uma barreira. Condutividade é como se você estivesse dizendo para mim que é o contrário da barreira. Né? Tá? Então, no lugar de ter uma barreira, você teria aí um empurrãozinho. Certo? Então, a gente vai aprender como calcular a resistividade, como calcular a condutividade. A gente vai ver que a resistividade é o inverso da condutividade, né, como mostra o nome. E a gente vai aproveitar para calcular essa resistividade. Depois, a força eletromotriz, que não é uma força, é uma diferença de potencial, essa força eletromotriz. Tá? A gente vai perceber isso também. Isso é bem interessante, essa discussão. Tem uma discussão física sobre isso, porque que é uma força, mas na realidade não é uma força, né? É uma diferença de potencial, certo? E, obviamente, a gente vai ter cálculos que envolvem energia e potência em circuitos, tá? Isso é bem interessante também, que é analisar essas potências. Então, corrente elétrica, pessoal, né? Ou corrente, como a gente fala, depende de uma coisinha chamada fluxo. Tá dando para escutar direitinho mesmo com o cachorro latindo? Ah, sim. Pronto. Aqui ele tá vendo um gato ali, provavelmente. E olha que ele passa o dia todinho olhando para mim, macho. É incrível, né? Então, ó, corrente está associada a uma coisinha chamada fluxo, tá? O que seria fluxo? Fluxo é você imaginar o seguinte, um fluxo de carga, né? Um fluxo de água. Então, você tem uma corrente ali, você está passando alguma coisa. Fluxo de água significa dizer que está passando alguma massa ali, alguma quantidade ali. Então, você abre uma seção transversal na torneira lá, você tem aqui uma torneira, aqui a boca de uma torneira, você pode medir o raio aqui dessa boca aqui, né? E você vai ver o quanto de massa está passando aqui por unidade de tempo. Quando você vê a quantidade de massa que está passando por unidade de tempo, então você tem uma corrente ali, certo? Só que se você olhar em relação à carga, quantidade de carga por tempo, você vai ter, então, uma corrente elétrica, tá? Então, a corrente, ela pode ser, está associada diretamente com o fluxo de alguma coisa, certo? Só que se alguma coisa não é um campo vetorial, tá? A gente associa, a maioria das vezes, um fluxo a um campo vetorial. Nesse caso, a gente não está associando a um campo. A gente está associando a uma quantidade que você possa medir, né? Que seria essa quantidade? Carga, massa, certo? Então, a quantidade que você conhece, tá? Então, o que ele quer dizer aqui é o seguinte, ó. Uma corrente elétrica é qualquer movimento de cargas de uma região para outra. Nessa sessão, a gente vai discutir, né, corrente elétrica e materiais condutores. Na maioria das vezes, pessoal, a gente vai ver que correntes ocorrem em materiais condutores. Por quê? Porque os elétrons estão livres para se mover em materiais condutores, tá? Os elétrons ficam na superfície e eles estão livres para se mover. Em materiais isolantes, eles estão fixos, né? Eles ficam em qualquer região do isolante e estão fixos. Eles não estão livres para se mover. Obviamente, se você aplicar uma diferença de potencial muito grande, você pode fazer com que esses elétrons se movam, né? E o material deixa de ser isolante quando isso acontece. Ou se você diminuir bastante a temperatura, né? Se você for próximo da temperatura 0 Kelvin, aí você torna a resistividade muito baixa
Quando a resistividade é muito baixa, você pode gerar uma corrente elétrica e aplicar um potencial, tá? Por exemplo, o material que tem esse perfil, né, de que você possa aplicar qualquer diferença de potencial e gerar uma corrente, esse tipo de material é chamado de supercondutor, né? É um material que você, com qualquer diferença de potencial, você consegue ter uma corrente, né? Você não tem resistividade, a resistividade está tendendo a zero no material supercondutor, e a resistividade, segundo a teoria, né, clássica, né, obviamente, não estou falando da quântica aqui, teoria clássica, quando a gente vai para zero Kelvin, certo? Se as moléculas param de se agitar. Se param de se agitar, você vai ter o material, então, que ele era isolante, ele passa a ser condutor. O material condutor, ele vai se tornar com resistividade indo para zero, certo? Então, você vai ter aí o supercondutor, tá? Mas essa é só uma discussão mais teórica do negócio. O importante é vocês saberem o quê? Que corrente é qualquer movimento de cargas de uma região para outra. Corrente está associado com a conservação da carga. Carga não é, você não constrói carga, você não destrói carga, tá? Carga tem a ver com elétrons, por exemplo, quantidade de elétrons, quantidade N de elétrons. Se a quantidade N de elétrons está se movendo de uma região para outra, né? Então você tem corrente. Como é que é esse movimento de elétrons? Tá? Aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um videozinho que mostra como é que seria esse movimento de elétrons. Ah, vamos dar continuidade. Então, quando ele fala aqui, ó, em situações no quais ocorre o equilíbrio eletrostático, certo? Equilíbrio eletrostático significa dizer que a corrente é zero, né? Porque o potencial é nulo. O campo elétrico é nulo, né? Na realidade, o campo elétrico é nulo no interior do condutor, tá? Portanto, não existe nenhuma corrente. Quando você aplica um campo, esse campo faz com que a carga se mova. Carga se movendo, você tem corrente. Contudo, isso não significa que todas as cargas do interior do condutor estejam em repouso, certo? Ou seja, significa dizer que as cargas podem estar em movimento, né? Mas quando você faz a média de todo o movimento, aí essa média é zero. Só um momento aqui, pessoal. Pronto, voltei. Bom, até agora nenhuma dúvida, né? Tirando aí o Jack aí que tava fazendo zoada. Bom, em um metal comum, tal como o caso do cobre, alumínio, alguns elétrons podem se mover livremente no interior do material condutor. Esses elétrons se movem livremente de forma caótica, tá? Eles se movem de forma caótica. Só que eles se movem em todas as direções, né? Ou seja, você teria ali a teoria do caos ali envolvida ali, né? Mas quando você aplica um campo elétrico, aí esse movimento deixa de ser caótico e passa a ser um movimento ordenado, tá? Aí você teria uma coisinha chamada velocidade de arraste, certo? A gente vai ver isso daqui a pouco. O movimento dos elétrons é caótico, logo não existe nenhum fluxo efetivo de carga, tá? Aí, se você aplica um campo, o que é que acontece? Esse campo faz com que você produza uma força nos elétrons, essa força faz com que os elétrons realizem um trabalho, né? Aí, se os elétrons realizam um trabalho, então eles saem de um ponto até outro, gerando um fluxo. Aí, esse fluxo seria a corrente elétrica, tá? Tranquilo até aí, pessoal? Ficou tudo claro para vocês? Do que seria corrente elétrica, essas coisas? Tranquilo. Tranquilo? Deixa eu mostrar aqui, tirando aqui Gloria Groove aqui, né? Corrente elétrica, movimento.
Deixa eu ver. Tem um videozinho. Não, 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 não. Esse não. Bom, tá aqui, ó. Se vocês observarem, né? Certo? Se vocês observarem, aqui está aqui o gerador, né? Aqui tem uma diferença de potencial, obviamente. Está aqui o ponto mais, aqui o ponto menos, né? Então, você tem uma pilha aqui que tem o mais e o menos, obviamente. Certo? Aí, quando você está com a chave ligada, né? Obviamente, você está gerando corrente. E essa corrente, ele fala aqui que ele está indo de quem? Ele está indo do ponto menos para o ponto mais. Então, está indo do menor potencial para o maior potencial. Tá? Esse é o movimento, né, o sentido do movimento das cargas negativas, né, que é do polo negativo para o polo positivo. Só que isso aqui é o sentido real, tá? Esse é o sentido real, mas o sentido que a gente vai perceber, que a gente vai calcular, na realidade, é seria o contrário, né? Que seria do positivo para o negativo, tá? É chamado de sentido convencional, que foi o sentido que foi convencionado, né? Ou seja, as cargas saem do positivo, vai para o negativo. Ok? Beleza pura até aí? Todo mundo entende isso? Né? E há Beleza. outro detalhe aqui, né? Que aqui vocês estão, podem perceber esse elétron, esses elétrons aqui, né? Quando ele fala que o movimento é caótico, aqui ele colocou que o movimento está bonitinho, ó. Tá vendo? Todo mundo indo na mesma direção. Na realidade, esse material está cheio de elétrons, certo? Aí esse elétron se movimenta para cá, quando você coloca o campo, choca nesse, aí esse choca nesse, e assim vai por diante. Então você tem N choques aqui, né? Um batendo no outro aqui, e esses choques, no fim das contas, né? Pode ser também nessa direção aqui, ó, né? Mas esses choques aqui, no fim das contas, produz um movimento aqui nessa área da seção transversal, tá? Então você tem passando aqui uma determinada quantidade. Antes, você tem os elétrons livres para se mover, os elétrons ficam se movendo de forma caótica, só que quando você faz a média nessa seção transversal de quantos elétrons passam e voltam, o resultado é zero, ou seja, não tem corrente, tá? Então, para ter corrente, você tem que ter uma diferença de potencial. É por isso que quando você, como ele mostrou aqui, você liga a chave, você está com a chave desligada, não tem movimento. Você ligou a chave, tem movimento, ou seja, você colocou um campo, né, uma diferença de potencial, eu tenho uma diferença de potencial, você tem campo. Você colocou um campo, então você está gerando aqui uma diferença de potencial, essa diferença de potencial gera um campo, você gera uma corrente, certo? Acho que vocês entendem o que eu quero dizer, né? Tá claro, né, pessoal? Até aí? Tá, sim. Pronto. Então, aqui, a trajetória do elétron, né? Sem o campo, ele falou aqui, ó, tá vendo? Ele pode ter esse N movimentos aqui. Mas quando você faz a média, essa média é zero. Quando você aplica um campo, se você aplica um campo aqui, ó, um campo é da força negativa, né? Aqui, esse campo aqui está saindo, esse campo que está indo para cá, porque é como se ele tivesse uma carga positiva, ele estivesse vendo uma carga positiva, tá? Aí é como se aqui você estivesse vendo uma carga positiva acontecendo aqui nesse ambiente, né? Aí você teria um campo saindo, né, dessa carga positiva. Aqui você tem uma carga negativa, então o movimento é para cá da carga negativa. Enquanto que da carga positiva, o movimento é para lá, certo? E vocês lembram que a diferença de potencial é menos a integral de E dr, tá? Menos a integral de E dl, tá? Aí ele vai definir isso corrente, vai definir o sentido. Definimos esse corrente designada pela letra I, com o movimento de cargas positivas, tá? Então, você pode imaginar que é o movimento das cargas negativas, que é um movimento real, mas na realidade você está calculando o movimento convencional, que é o movimento das cargas positivas. Tranquilo? Ai, foi mal. Ah,
Professor, Então, pois não, mas por que que eles colocaram as cargas positivas se são os elétrons que se que se movimentam? movem, né? É uma ótima pergunta, tá, Stephen? É Ah, uma só porque eles ótima. decidiram assim, né? É uma convenção. Primeiro, foi convencionado dessa forma, tá? E segundo, eu acredito que por conta do sinal, né? Que a carga do elétron, né? Na realidade, é uma carga negativa, enquanto que a carga do próton é uma carga positiva. Aí, quando você vai fazer as contas e para estar arrastando esse negativo, aí talvez isso não ficasse muito interessante, certo? Até porque corrente elétrica é um negócio que ele é um escalar. Corrente elétrica é uma grandeza escalar. Aí tem uma outra grandeza, que aí sim, né, vai depender desse movimento de cargas, vai depender da direção, que é a grandeza chamada densidade de corrente, né? Aí vai depender da direção da corrente, essas coisas, tá? Mas ele foi convencionado dessa forma. É uma excelente pergunta, tá? Joel, Pois não, meu filho? na física-química, quando a gente cede elétrons, não é quando é negativo, né? Quando eles têm carga negativa? Você cede, né, na química, se você tem um átomo, você tem um átomo A com um átomo B. Aí você cede elétrons. Cara, eu não lembro. Você cede elétrons significa dizer que você vai tornar. Eu não lembro, ô Kevin, ó. Porque eu acho que tem a ver com isso, né? Porque eu tenho uma memória, assim, um pouco dessas coisas de química, né? Que quando você cedia era negativo e quando você é, pegava o elétron era positivo, né? Eram umas coisas assim. Aí eu acho que pode ser que tenha a ver com isso. Só um momento, cara. Informação, tal, 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 tal. Isso aqui é besteira, o átomo não sabe tal, tal. Isso aqui, beleza, S3, S2. Tá aqui o cloro. O Na tem um. NaCl, NaCl menos. Aqui juntou os dois. Não. Não tem falando não que ele. Se ele tá cedendo elétrons ou se ele tá pegando Tá aí, elétrons, ó, né? ó, ó, o Na, o sódio, para virar Ah, cloreto de sódio, tá ali, ó, o Na, ele tem um elétron, aí ele cede pro cloreto, né? hum. Aí Aí ele, fica o em Na, mais. Na É. mais e o Cl fica menos, porque um enviou e o outro recebeu. Aí o que enviou ficou positivo e o que recebeu ficou negativo. Cara, eu nunca tinha pensado dessa forma, Kevin. Legal. Tá aí, eu vou lembrar disso aqui. Porque aí o que você está dizendo para mim, que você está tendo movimento do elétron, né? Como se o movimento do elétron ia saindo da camada do Na e indo para a camada do cloro. Mas aí essa camada, né, aí o Na ficou sódio, né? Ficou positivo, enquanto que o cloro ficou negativo. Ficou com a carga negativa a mais, né? Esse negativo aqui é que significa dizer que ele tem uma carga negativa a mais. Isso aqui teria uma carga negativa a menos. Obviamente, a ligação química não funciona dessa forma, né? A gente teria que ver os orbitais. Pois é, Sim, sim. mas eu acho que uns 15, 20 dias atrás, tu estava dando a disciplina e estava falando do movimento da partícula entre as camadas. E aí ela pulava de uma camada para outra. E eu acho que Uhum. provavelmente tem a ver com isso, se a gente lidar com o elétron, né? Entendi, entendi. Eu nunca pensei dessa forma, não, cara. Boa observação. Eu vou dar uma olhada depois aí, eu confirmo contigo. Mas, enfim, então, a corrente, né? O sentido da corrente, obviamente, é o sentido convencional, né? Ou seja, o sentido do movimento das cargas positivas e não das negativas. Quem se move são as cargas negativas, mas o sentido que a gente calcula é das cargas positivas. Embora o sentido da corrente convencional não seja necessariamente o mesmo sentido real do movimento das cargas. Verificamos que o sinal das cargas que se movem é irrelevante para a análise dos circuitos elétricos. Isso a gente vai ver depois. Que no fim das contas, você diz que usar as leis de Kirchhoff, né? E você tem que o somatório das correntes é igual a zero, então o sinal de um lado não vai importar nada. Ou o somatório das diferenças de potencial é zero.
Aí você colocar o menos lá em todo mundo, você multiplica por -1, o sinal não vai importar nada. O que importa é você saber o que acontece quando a corrente está passando no resistor, no capacitor, ou no indutor, esse tipo de coisa. Né? Indicamos que o segmento de um condutor de corrente está fluindo. Considerando cargas positivas, de modo que se move no mesmo sentido da corrente. Tá? Então, você define o fluxo de corrente através total das cargas que aparecem por área, né? E por tempo, obviamente. Então, você teria aqui, como ele colocou aqui, essas cargas estão se movimentando, certo? Passando por uma região, uma área transversal, certo? E essa região tem um campo elétrico, tá? Obviamente, o campo elétrico estando nessa direção, as cargas positivas se movem na direção do campo, e as cargas negativas se movem contrário à direção do campo, tá? Você pode calcular, botar aqui uma área superficial, e for calcular a corrente, você tem, então, que corrente é simplesmente a derivada da carga com relação ao tempo, tá? Então, corrente é a derivada da carga com relação ao tempo. E a corrente, ela é dada em amperes, né? Obviamente, por conta do cientista que a descobriu, certo? E amperes é coulomb por segundo. Aí aqui tem aquela observação, né, que corrente não é um vetor, corrente é um escalar, tá? Mas a gente vai conseguir definir depois uma densidade de corrente, certo? Como é? Aí Não, essa não densidade... entendi. Oi, pois não? Corrente é porque cortou aqui, corrente é o quê? Corrente é um escalar. Ele não é um vetor. Corrente elétrica não é um vetor, tá? Corrente elétrica, ele é um número, um escalar. É uma constante. Quando você calcula corrente, certo? Você está calculando, você está dizendo, olha, nessa região está passando um tanto de um fluxo total de cargas através de uma determinada área. Então, você tem ali uma carga que está passando no tempo, certo? Isso é corrente, carga por tempo. Carga é um escalar, é um valor numérico, porque eu não preciso de nenhuma outra informação. Carga não tem sentido, carga não tem direção, carga é um valor. Né? Tempo também não tem sentido, também não tem direção, é um valor. Então, carga e tempo, né, formam uma outra relação, carga por tempo, chamada corrente. E corrente é um escalar. Corrente elétrica, tá, é uma grandeza escalar. Grandeza escalar. Então, se tu dizer para mim, olha, eu fui na casa, peguei um amperímetro e medi que a corrente lá era tantos amperes. Tu não precisa dizer mais nada. Fui numa determinada tomada, aquela tomada tem tantos amperes. Né? Se eu colocar um aparelho que não aguente essa amperagem, eu vou queimar meu aparelho. É óbvio, né? Então, assim, tu não precisa informar mais nada em relação à corrente. Agora, quando você fala de densidade corrente, aí dessa densidade corrente é o número de cargas, né, que passam por aquela unidade transversal, dependendo da tua velocidade de quem? Velocidade das cargas. E velocidade é um vetor. Então, a densidade corrente também é um vetor, certo? Ou seja, vamos lá de novo. Com base, essa densidade corrente é engraçado, que você também pode calcular ela como sendo a corrente por área, tá? Corrente por área, isso é uma densidade corrente. E a área, a gente já viu que a área também é um vetor, porque a área você tem, que é uma seção, né, uma região qualquer, e o vetor é o vetor normal a essa seção. A área está sempre apontando na direção do vetor normal, tá? Então, se tu botar aqui uma área aqui, o vetor está aqui. Tá sempre apontando aqui na direção normal, o versor, né? E a base, a área aqui seria o módulo. Opa, para que eu botei aqui mesmo? Para pegar a borracha. Mas, sim, voltando aqui à ideia aqui, inicial, você tem o seguinte, ó. Vamos lá de novo. Ó, corrente é o escalar, certo? Corrente é o escalar. Aí a gente tem uma outra grandeza que expressa o sentido ou direção da corrente, essas coisas que é chamada densidade de corrente. Aí a densidade, ela depende, né? Ela é um vetor. Ela tem módulo, tem direção e tem sentido, tá?
Aí ele colocou aqui, por exemplo, ó, você tem que dq, né? É o número de, é a carga, o número de cargas que passam, né? O volume do cilindro é dado por AVDT. Por quê? Vamos ver se a gente coloca isso aqui melhor. Ó, o volume de um cilindro, imagina que você tem um cilindro, certo? O volume de um cilindro é fácil entender que é a área vezes a altura, né? É a área vezes uma altura. A altura, né, que eu estou falando aqui, se você pegar esse cilindro aqui, esse cilindro bem aqui, cadê? Tá aqui. Se você pegar esse cilindro aqui, a área tá aqui. Isso aqui eu posso dizer que é uma área, a área da seção transversal, tá? A área da seção transversal. Isso aqui eu posso dizer que é um X, certo? Total. Se você pegar essa região bem aqui, obviamente isso aqui é uma região dx, não é? Essa região bem aqui, isso aqui é um dx, né? Lembrando que velocidade você pode escrever como sendo a variação do espaço pelo tempo, então dx dt. Logo, dx você pode escrever como sendo vdt. Logo, volume, que era igual a área vezes, né, o volume dessa regiãozinha aqui, ó, todinho, ó. Né, é a área vezes o dx, não é? Então, o volume aqui de dVzinho, volumezinho aqui dVzinho, isso aqui vai ser a área VDT. Só que esse volume está relacionado com quem? A quantidade de carga que está passando. Quantidade total de carga que está passando. Tá? Aí, ou seja, você está pegando o seguinte, no fim das contas, está pegando o seguinte, que dq, quem é? É a carga, obviamente, que passa por unidade de volume. É a carga que está passando por unidade de volume. Então, é a carga total por unidade de volume. Logo, dq é igual a n, q, va, a, né? Que esse va seria a velocidade. dt. Todo mundo entendeu isso aqui? Ficou claro? Ficou de boas? Mais ou menos. Mais ou menos. Tá, Kevin, vamos fazer assim, cara. Vamos tentar fazer assim, ó. Imagina que tem um cilindro, certo? Esse aqui é um cilindro. Eita, esse cilindro aqui tá feio pra caramba. Tentar desenhar isso aqui, tá? E a gente tenta explicar de novo. Ó, tu tem um cilindro. Certo? Suponha que isso aqui seja um cilindro. Obviamente, isso aqui. Suponha que isso aqui é um cilindro, certo? Tá? Aí, esse cilindro, obviamente, ele tem uma região aqui que eu tô olhando. Essa região aqui é a região que eu tô olhando, certo? Essa região aqui tem uma área A, tem uma distânciazinha aqui, que eu vou chamar isso aqui de dx, certo? Aí, essa região aqui, nesse cilindro, você tem cargas em movimento, tá? Essas cargas estão em movimento com a velocidade v, certo? Aí eu quero contar quantas cargas passam aqui. É isso que eu quero. Eu quero saber quanto de quantidade de carga está passando aqui. Então, quanto seria a quantidade de carga que está passando nessa região aqui, né? Aí você vai fazer o seguinte, primeiro, se as cargas estão em movimento com uma certa determinada velocidade, então ela passa nessa região com essa velocidade. Suponha que essa velocidade seja constante, então a velocidade vai ser dx por dt, né? Daqui você tira que dx é igual a vdt, tá? Se você está querendo calcular a quantidade de carga que passa aqui, obviamente a quantidade de carga que passa aqui é como se você estivesse pegando o seguinte, é a carga que passa nesse volume, não é? É a carga que está passando nesse volume. Daqui você tira o seguinte, quem é o volume? Né? Quem seria o volume? O volume seria a área dx, não é? O volume daquela região não é a área vezes uma altura? A altura é dx. Mas quem é dx? Dx é vdt, tá? Então, dv, isso aqui vai ficar o quê? Q, A, V, dt. Mas tem um N aqui, né? Porque não está passando só uma carga. Você tem aqui N cargas, tá?
Então, aqui, você está dizendo para mim o seguinte, que dq é igual a n cargas, né? Obviamente, vezes a carga, a v dt, tá? Beleza pura? Beleza, entendi. Pronto. Então, a corrente, quando você vai calcular a corrente vai depender de quem? Né? Se você pegar esse cara e dividir por dt, sobra só isso, não é? Certo? Aí, você vai calcular a densidade de cargas. A densidade de carga é a corrente pela área. É a corrente pela área, porque a densidade é você imaginar o seguinte, uma densidade superficial depende da área, a densidade da carga que passa na superfície. Densidade linear depende da linha. Densidade volumétrica depende do volume. Então, você pode ter uma densidade e dividido por um volume. Tá? Então, calculando a densidade superficial de carga, a densidade que passa numa determinada superfície, né? A quantidade de cargas que passam numa determinada superfície. Vai ser NQVA, porque você está dividindo isso aqui por área. Certo? Aí a densidade, né? Obviamente vai ser ampere por metro quadrado, e ela é um vetor, tá? E quando você vai continuar fazendo essas contas, você mostra que, veja, a velocidade, ela é também um vetor. A velocidade tem modo, tem direção e tem sentido. A densidade, ela depende de duas constantes, que é o número de cargas vezes a carga, né? E a velocidade dessas cargas. Só que o número de cargas e a carga são escalares. Essa velocidade é um vetor. Logo, a densidade de carga também tem que ser um vetor. Certo? Você não pode ter um escalar igual a um vetor. Você tem que ter vetor igual a esse vetor. Beleza? Aí ele vai falar aqui, ó, note que a densidade corrente é um vetor, mas a corrente não. A diferença de densidade corrente descreve como as cargas fluem em determinado ponto. E o sentido do vetor é o sentido do fluxo nesse ponto. Isso é interessante. Corrente não tem fluxo. Corrente você só está calculando, tá? Você está dizendo que lá tem uma corrente elétrica. Acabou-se. Por outro lado, a corrente descreve como as cargas fluem através de um objeto estendido, como um fio. Por exemplo, I possui o mesmo valor em todos os pontos do circuito. Mas J não. J depende de quê? J aponta, né, de cima para baixo, do lado esquerdo do circuito e de baixo para cima do lado direito do circuito. O módulo J também pode variar em torno de um circuito, né? Ou seja, o módulo de J depende de quem? Da área. Se você tem um fio mais grosso e esse fio vai afinando, você pode ter uma densidade de carga diferente em cada ponto daquele circuito, tá? Belezinha até aí, né? Tranquilo, né? Aí depois dele fazer essa brincadeira, obviamente, né? Ele vai falar da lei de Ohm, né? E essa lei de Ohm, né, tem a ver com a densidade corrente, certo? E essa densidade corrente, você vai mostrar que ela é proporcional ao campo elétrico. Ou seja, quanto maior o campo elétrico, maior a densidade corrente, tá? Aí, essa lei de Ohm também descreve, por exemplo, o aquecimento de um ferro elétrico. E quanto maior a resistividade, maior é o aquecimento, porque você gera mais corrente. Para poder ter corrente, você tem que aplicar mais corrente, né? Para poder ter corrente, você tem que aplicar maior potencial, maior diferença de potencial. Aí você aumenta a temperatura do objeto, né? Aí você acaba tendo a resistividade aí, né? Um aumento da resistividade também, com o aumento de temperatura. Então, resistividade. Veja, resistividade é um número, certo? É um escalar. Corrente, campo elétrico é um vetor. Campo elétrico é um vetor. E o campo elétrico vai ser a densidade corrente, a resistividade vezes J, tá? E o campo elétrico vai ser igual a 1 sobre a condutividade vezes o J, que é a densidade corrente. Esse cara é um vetor, esse cara é um vetor, mas esse daqui é um escalar. Tranquilo? Então, resistividade está associado com o quê? Com a barreira que impede a passagem de corrente elétrica. Quanto maior for a barreira, maior corrente elétrica você tem que aplicar, o maior campo você tem que aplicar para poder você ter essa passagem, né? De ter esse trabalho realizado, de arrastar a carga de um ponto para outro. Certo? E o que ocorre é o seguinte, esse caso é semelhante
né? Que ele fala o seguinte aqui, ó. A densidade corrente é um condutor, depende do campo elétrico, das propriedades do material, obviamente. Essa dependência, em geral, é muito complexa. Porém, em certos materiais, especiais para metais, uma dada temperatura, J é quase diretamente proporcional a E. E a razão entre os modos permanece constante. Essa relação, chamada lei de Ohm, foi descoberta tal. Assim como as leis dos gases ideais, a lei de Hooke fornece um modelo idealizado que descreve muito bem o comportamento de alguns materiais. Porém, não fornece uma descrição geral para todos os materiais, certo? Vamos supor que a lei de Ohm seja válida, embora existam muitas situações em quais ela não é aplicável, né? Esse caso é semelhante ao que ocorre com forças de atrito estático e cinético, né? Ou seja, aí a gente teria que voltar para a física 1 e entender o que é atrito. Entender que o atrito, você precisa, quando você tem uma força de atrito associado, para você poder botar o objeto em movimento, você tem que superar a constante de atrito, né? E essa constante de atrito depende se o atrito é cinético ou se é estático. Quando ele é estático, a constante ela é maior do que o cinético, que é mais difícil você colocar um objeto em movimento do que o objeto estar em movimento e você continuar com o movimento. Né? Vocês lembram disso, né? Vocês entendem isso, obviamente. Né? Por exemplo, se alguém vai correndo, né? Se você dá um empurrão, é mais fácil dessa pessoa cair do que se alguém estiver parado e você dá um empurrão. Tá? Enfim, essa é a ideia, né? Aí ele fala o seguinte, né? Quanto maior for a resistividade, maior será o campo elétrico. Certo? Tranquilo, né? Ou seja, menor será a densidade corrente gerada por um campo elétrico, tá? Então, quanto maior for a resistividade, maior será o campo elétrico necessário para produzir uma densidade de corrente, ou menor será a densidade de corrente gerada por esse campo elétrico, certo? Isso, ele deu aqui alguns materiais, deu a resistividade desses materiais. Então, vamos lá, só para você ter ideia, a gente costuma fazer o seguinte, a gente costuma usar, acho que é cobre, né? Nas nossas casas, né? Para poder colocar os fios, né? Então, o cobre tem uma resistência de 1,72 vezes 10 a menos 8, certo? Se a gente colocasse aqui, cadê o ouro aqui? Tem o ouro? Aqui o ouro. 2,44 vezes 10 a menos 2. Tá certo isso? Porque tá muito próximo o cobre e o ouro. Ah, o aço, tudo bem. Mercúrio, chumbo. A prata também, que é o melhor condutor é a prata. Resistividade. Materiais. O aço está entre 0,10 e 0,25. Aço, alumínio, bronze, carbono, chumbo, cobre, 0,018, 0,16, titânio, cadê o ouro? 0,023, 0,023, 0,016, tá melhor o cobre do que o ouro. A platina vai para 0,1, já a prata, a diferença aqui tem uma casa de 10, né? Uma casa de 10 a diferença. Então, a platina ainda é pior condutor do que a prata. A prata é melhor condutor do que a platina.
né? O tungstênio também é muito bom, o zinco também é bom, é muito próximo os dois. E o melhor aqui é isso mesmo. Tem um alumínio também. Enfim, não sei se tem outro aqui. É isso mesmo, viu? Aí aqui tem um coeficiente de temperatura, né? Tá? Esse coeficiente de temperatura a gente vai ver daqui a pouco, que a resistividade ela tem uma dependência com a temperatura, certo? Então, e essa dependência com a temperatura significa dizer que essa resistividade muda com a temperatura. Aí deve ter algum coeficiente aqui. Enfim, então a gente usa nas nossas casas cobre, né? Eu acho que é cobre que a gente usa, porque cobre é fácil de obter e ele tem uma boa resistividade, né? No sentido de ser, aqui é ohms por vezes metro, né? Tá? O inverso da resistividade é a condutividade, certo? O inverso da resistividade é a condutividade. Então, quanto maior a resistividade, melhor a condutividade. Quanto maior a resistividade, melhor a condutividade. É isso mesmo. Então, não me enganei. Mas é isso mesmo. Quanto maior a resistividade, menor a condutividade. Quanto menor a resistividade, maior a condutividade. Que é o inverso, né? Então, essa escala aqui, você troca ao contrário, né? Só trocar ao contrário. Qual mais... Isso aqui maior a resistividade, menor a condutividade. Isso aqui tem menor condutividade. Aqui você está aumentando a condutividade, né? Então, a melhor condutividade é da prata ainda, que é a menor resistividade. Pronto. Aí, obviamente, ele vai falar aqui agora do comportamento, do que é um material condutor, material semicondutor, material cerâmico, material ômico, material não ômico, tá? Material ômico significa dizer que ele representa a lei de Ohm e ele varia linearmente com a temperatura, tá? Só que quando você vai calcular, realmente fazer pega um condutor, aumenta a temperatura dele, a avaliação, né? Como é que seria? A resistividade pela temperatura, aí você vai perceber que em alguns pontos ele é uma reta, aí nesses pontos, nessa faixa de temperatura, ele é um material ômico, certo? Em outros pontos ele não é, tá? Então, a lei de Ohm, ele funciona por uma faixa determinada de temperatura para certos tipos de materiais. E tem materiais que ocorre o seguinte, ó, que a temperatura baixa até a temperatura crítica, a resistividade, ó, repare, vai para zero. Quando a resistividade vai para zero, você tem um supercondutor, certo? E quando você tem que a resistividade, ela decai com a temperatura, né, mas ela não chega a zero, você tem um semicondutor, tá? O material semicondutor, por exemplo, seria como é o nome dessas chaveamento, né, que você tem que aplicar uma diferença de potencial para você poder ter um material que seja condutor ou não, você tem que aplicar uma determinada energia. Esqueci o nomezinho do transistor, né? Transistor, né? É isso, Thiago? Eu imagino que sim. Não é aquele que tem 3 perninhas e controla a corrente. Exatamente, é um transistor mesmo. E usa a ideia de semicondutores para poder você ter. E a maior evolução, né, do século XIX foi a produção desses transistores, né? Maior evolução tecnológica, né? Tá? E aqui você tem, ó, como eu falei para vocês, a variação da resistividade com a temperatura. Essa variação linear, isso é a mesma coisa do coeficiente de dilatação térmica, né? Não sei se vocês lembram disso também. É a mesma história. Certo? Então, a gente tem que o campo elétrico é proporcional a J, certo? Aí depois da gente pegar o J aqui, ó, e escrever isso como corrente, tá? O J,
só para poder tirar isso aqui. Vamos lá, botar aqui, ó. Vou botar aqui. J, a gente viu como sendo a corrente por área, tá? Campo, a gente viu como sendo a forma bem simples, né? É a potencial vezes distância, não é? Não foi isso que a gente viu? Que o campo é igual a 1 sobre 4πε0, pegando da forma bem mais simples possível, tá? Q sobre R2. E o potencial foi 1 sobre 4πε0, Q sobre R. Aí a gente tem que, então, que potencial vezes deslocamento é igual a resistividade vezes a corrente sobre a área, certo? Aí, esse D aqui, que eu botei aqui, eu vou chamar de L, tá? Só para ficar VL, só para poder ficar parecido com a forma. O I sobre A, né? Aí aqui, eu tenho uma coisa que é chamada V sobre I. Isso aqui vai ser igual a ρ. Eu estou colocando errado não, né? Ah, eu estou colocando errado. Isso aqui é dividido, né? É dividido, né? É dividido. Se eu multiplicar isso aqui, eu vou por R, isso aqui soma. Foi mal. Isso aqui é dividido. Então, vai ser ρ L sobre A. Tranquilo? Todo mundo entendeu por que isso aqui é dividido? Aqui tem R2, aqui só tem R. Ó. Se eu multiplicar isso aqui por R, vai assumir esse R. Se eu dividir, aparece R2, né? Então, isso aqui tem R. Tá? Aí, essa relação vai aparecer aqui uma relação que é potencial sobre corrente. Isso aqui vai ser igual a ρ L sobre A. L é uma distância. A, obviamente, é uma área, né? Então, isso aqui depende da geometria do material. Isso aqui é uma geometria. Isso aqui, bom, é resistividade, é uma constante. Aí a gente chama isso aqui tudo de resistência elétrica, tá? Daqui que vem que V é igual a RI. Ou seja, que R é igual a ρ L sobre A. Tá? Assim como o capacitor, você lembra que o capacitor só depende da geometria? Tem uma constante lá chamada capacitância e ela só depende da geometria. Aqui é do mesmo jeito, certo? Só depende da geometria e do tipo de material, obviamente, né? Então, esse V igual a RI, né? Que aqui ele colocou V e R, né? Que é a relação entre voltagem, corrente elétrica e resistência elétrica, tá? E ele colocou aqui qual a interpretação para resistência. Que você está dizendo o seguinte, que a resistência de um fio é proporcional à seção transversal, que é a área, e diretamente proporcional ao comprimento. Então, quanto maior o comprimento, né, maior a resistência do fio. Quanto maior a área, menor a resistência. Então, quando você vai fazer uma fiação de casa e você coloca um fio grosso, esse fio grosso significa dizer que você vai ter melhor passagem da corrente elétrica, tá? Ou seja, a sua conta de luz pode vir menor por você ocasionar menor perca de energia elétrica no caminho. Quando a resistência, quando o fio é muito fino e é muito longo, a resistência desse fio vai ser maior, né? Se a resistência é maior, você vai ter uma maior dificuldade de passagem de corrente elétrica, tá? Ou seja, você pode ter perca no meio do caminho. Beleza pura até aí? Todo mundo entendeu isso? Sim, sim. Né? Um resistor é um elemento que possui um dado valor de resistências em suas extremidades, né? O resistor pode ter esse intervalo aqui, obviamente a gente tem vários tipos de resistores, você já está acostumado a ver, já viu já, né? Aqui o Levi coloca aqui, né, que você tem o primeiro dígito, o último dígito, o dígito multiplicador e a tolerância, que é aí que tem a ver com algarismos significativos, né, e erro, tá? Então, o diodo, cara, o diodo é o semicondutor, que também foi outro, um transistor em diodo, né, outra revolução, certo? Um resistor ôhmico, né, você tem uma dada temperatura, a corrente é proporcional à voltagem, isso aqui é um resistor ôhmico,
A corrente é proporcional à voltagem. Quando você faz um gráfico da corrente pela voltagem, e você tem uma reta, certo? Significa dizer que esse resistor é ômico. Quando você faz o gráfico da corrente pela voltagem e você não tem uma reta, você tem isso aqui, então, que é não linear. Isso aqui seria um semicondutor nesse negócio aqui, né? É tipo uma função exponencial, né? Então, isso aqui é um semicondutor, e esse semicondutor aqui é formado por um diodo, certo? E seria um resistor não ômico. Tá? Então, ele bota aqui vários exercícios agora para a gente poder fazer, mas vamos continuar aqui em força eletromotriz e depois a gente faz esses exercícios, tá? Mas só para confirmar, né? Só para poder fixar as ideias. Primeira coisa, a gente definiu quem é corrente elétrica, tá? A gente definiu quem é corrente elétrica, a gente viu que corrente elétrica é o movimento de elétrons, tá? Para uma forma bem mais resumida, né? É o movimento de elétrons numa determinada seção transversal. A gente definiu quem é densidade de corrente elétrica. E densidade de corrente elétrica, tá? É a quantidade de corrente que passa por uma determinada seção de área, né? Então, a densidade dessa corrente, tá? Ou você pode considerar que a densidade de corrente é o número de cargas, né, que passam por essa seção transversal com uma determinada velocidade, certo? Isso é densidade de corrente. E a outro ponto que você pode definir, que foi a coisa chamada lei de Ohm. Lei de Ohm está associado com a resistividade, que você teria agora a V igual a RI, certo? O interessante agora é a gente brincar com isso aqui com associação de resistores, mas a gente faz isso na próxima aula. Então, foi isso que a gente aprendeu até agora. Quem é corrente elétrica, quem é densidade de corrente, quem é resistividade, tá? Então, ele vai colocar aqui alguns exercícios. Ao primeiro, né, ele colocou o cilindro, um cálculo de resistência qualquer, né? Você tem um cilindro oco, indicado na figura 25.11. Eu não sei que figura é essa. 25.10, deve estar embaixo, então. 25.11 está aqui, certo? Cilindro oco. Esse cilindro oco, que ele tem um raio A e um raio B. E ele é oco aqui no raio A, mas ele é maciço de A para B. É isso que ele está dizendo aqui, né? Indicado na figura, possui um comprimento L. O raio interno é A, o raio externo é B. Ele é feito de um material cuja resistividade é ρ. Existe uma diferença de potencial entre a superfície interna e a externa do cilindro. Certo? Vamos anotar as coisas aqui, ó. Primeira coisa, ele tem comprimento L. Segunda coisa, o raio interno é A, o raio externo é B. O raio interno é A, o raio externo é B. Ele tem uma resistividade ρ. Tranquilo. Tem uma diferença de potencial entre a superfície interna e a externa. Então, você tem uma diferença de potencial, tá? Das quais é uma superfície equipotencial, certo? Então, você tem aí uma superfície equipotencial também. De modo que a corrente escoa radialmente entre as paredes do circuito. Qual a resistência para esse escoamento radial? O que seria escoamento radial, pessoal? Que ele tem um... Como é, meu Deus? Eu entendi, eu só não estou conseguindo explicar. Ele sai pelo raio, né? Pela circunferência. Isso. No lugar dele ir pelo comprimento, ele está indo pelo raio, né? Excelente observação, cara. Certo? Que lugar dele está indo pelo comprimento aqui, ó, lugar dele está indo em relação a L, né? Que a gente esperava que a corrente tivesse aqui nesse caminho aqui, né? Esperava que a corrente tivesse nesse caminho aqui, mas não, a corrente está aqui, ó. A corrente está indo aqui, ó. Tá? Então, a corrente está indo entre as paredes do cilindro, certo? Aí, para calcular a resistência, o que é que tu faz? Quem é a resistência? A resistência, né,
A gente teria ρ L sobre A, né? Ou a gente teria, então, com a cor mais fácil, mais respeitada, é V igual a RI. Mas quem é V? Aí você vai ter que determinar quem é a diferença de potencial desse sistema, tá? Aí determina a diferença de potencial do sistema e você encontra a resistência. Como é que você faz isso? Ele colocou aqui, ó, que dr, né, que é essa resistência, que a área, obviamente, é 2πr L, né? Por que que a área é igual a isso? Que é a área do... Vamos lá, pessoal. Como é que a gente faz? Como é que eu mostro isso aqui para vocês aqui, facinho? Ó, veja o seguinte. Esse daqui é L, né? O L está aqui, nesse comprimento aqui, certo? Que é L. Cadê aqui? O L está... É o comprimento do cilindro, certo? A corrente não está fluindo em relação a esse L. A corrente está fluindo em relação a A até o ponto B. Do ponto A para o ponto B. Então, a corrente está saindo aqui. Está saindo nessa direção radial. Aí, o que é que você pode fazer? Você pode traçar uma superfície gaussiana aqui nesse sistema, certo? Como ele fez aqui. Ele traçou uma superfície gaussiana. Essa superfície, obviamente, tem um raio R, certo? Essa superfície tem um raio R. E nessa superfície você pode traçar aqui uma pequena diferença chamada dr, certo? Então, dr aqui é essa variação aqui, ó. Porque esse dr, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui. E no fim das contas, você soma todos os drs. Então, esse dr aqui, ele está variando de A até B. Tá? Aí, o que é que acontece? A resistência, você lembra que a resistência era igual a ρ L sobre A? A, quem é A? É a área de quem? A área da seção transversal, onde está passando a corrente. Qual é a seção transversal que está passando a corrente? É essa seção todinha aqui, ó. Então, a seção está formando tipo um cilindro, uma área de um cilindro, certo? Então, a área vai ser quem? 2π vezes o raio, né? Vezes o comprimento. Por que que eu posso escrever dessa forma? Porque se você vier aqui fazer um corte nesse cilindro, você teria um retângulo, não é? Se você fizer um corte aqui nesse cilindro, você teria um retângulo. Se você pegar uma lata de óleo antiga, né, que era lata mesmo, e você cortar a lata, abrir a lata, né, para fazer um flange, você lembra que você teria um retângulo. E um comprimento da lata seria o comprimento do cilindro. O comprimento do cilindro é 2πr, certo? E a outra parte lá, obviamente, é o tamanho da lata, né? Que seria L. Então, a área da tua lata, a área da seção transversal, onde está passando corrente, é essa áreazinha aqui, que é 2πr vezes o L, tá? Então, a resistência depende de quem? De ρ. Obviamente, L, né? Que eu não sei quanto é esse L aqui. Aí, esse L aqui, né? Aí, a gente vai escrever como sendo... Eu vou botar logo assim, tá, pessoal? A área, todo mundo entendeu que a área, por que a área é 2πr vezes L, né? Aí, se você pegar a resistência que ele tem nesse ponto aqui, ó, só nesse ponto aqui, você vai ter uma resistência infinitesimal de ρ, né? Vezes a distânciazinha aqui, ó, que é o que tá pegando, essa distânciazinha aí, dr, 2πr sobre L, tá? Então, é fácil perceber que se você for calcular a resistência é só a integral disso ali. Então, a resistência vai ser a integral, tira o ρ, 2π, o L, a integral de A até B, de dr sobre R. Ficou claro para todo mundo, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Eu não entendi muito bem a parte desse raio R. Rzinho. Pronto. Ó, a resistência é dada por uma resistividade, um comprimento, certo? Um comprimento e uma área. Vou escrever assim. A área é a área que está passando a corrente. Então, a área que está passando a corrente é essa área todinha aqui, ó.
esse comprimento aqui, ele não está passando pela seção transversal aqui, não. Ele está passando pela área da superfície do cilindro. Então, é essa parte aqui, que é 2πr, vezes esse comprimento. Certo? Então, a área vai ser igual, a área A vai ser igual a 2πr sobre RL, né? Beleza. Aí a outra parte é o comprimento, mas o comprimento de quem? É o comprimento da onde está passando essa resistividade. Então, o comprimento é nesse sentido aqui, ó. O comprimento está nesse sentido aqui, ó. De A até B. Então, você está fazendo a soma de todos os DRs de A até B. Tá? Então, o comprimento seria nesse sentido aqui, ó. Porque quando você tem aqui, ó, você tem uma área que você está pegando dessa forma aqui, a gente pegou anteriormente, a área era isso aqui, e o comprimento era esse dx aqui, ó. É bem mais fácil de ver, né? Só que agora a gente não está pegando assim, a gente está pegando ao contrário. É como se você tivesse o seguinte, então. É como se você tivesse uma chapa, né? Esse cilindro aqui de baixo virou uma chapa, o cilindro de cima virou outra chapa, tá? E o que você está calculando é essa distância aqui, entre os cilindros. Certo? Aí o que você está pegando é uma parte qualquer aqui no meio, aqui, que você está chamando de DR. Tá? Então, esse DR aqui, ele poderia ser um pouquinho maior, daqui para cá, por exemplo, e você teria uma variação de R, não é aqui, esse comprimento? Seria uma variação de R. Tá? Tá entendendo, Stephanie, o que eu quero dizer? Sim, tô entendendo. Pronto, então, dando continuidade aqui, a gente teria ρ, dr, né? Aqui ficaria o drzão, né? Sobre 2π rzinho, L. Né? O integrando só depende de R, então todo o resto sai para fora. Né? Então ficou que R é igual a ρ sobre 2πL, a integral de A até B, que é onde está variando a corrente, né? O comprimento que está sendo calculado, de A até B, de dr sobre R. Né? Aí você faz as contas, isso é fácil, essa integral é fácil de fazer. Eu não preciso fazer isso, e está aqui mostrado também no livro, é tranquilo. Então, vê lá o que é que acontece. Você teria, então, ln de R aqui, né? Tá vendo? É dr sobre R, ln de R, integral. Só que ele está variando de B até A. Ficaria ln de B menos ln de A. Ln de B menos ln de A ou ln de B sobre A. Tranquilo? Mas isso é o cálculo da corrente indo nessa direção radial. Né? Se ele tivesse em outra direção, seria diferente. Beleza pura? Professor, sempre que for fazer esses cálculos, tem que tentar planificar a figura. Por isso que ele trabalha com a área. Na realidade, você tem que tentar visualizar. Toda vida que você vai realizar cálculo de capacitância ou de resistência, você tem que olhar para a geometria do sistema. Né? Aí essa geometria depende da área, tá? Depende da área e depende do comprimento. Essa geometria acaba mostrando isso, né? Obviamente. Então, assim, toda vida que você vai calcular, você vai ter que olhar para a geometria. É diferente, por exemplo, se eu tivesse que calcular a resistência aqui, numa seção transversal que fosse cortando o cilindro, tá? Se fosse cortando o cilindro era fácil. Era uma outra história, né? Se fosse agora, como ele está pegando em relação à direção radial, você está calculando de uma forma diferente. Se fosse na seção transversal, quem estaria variando era a área, porque a área ela estaria aqui, no lugar de ter 2πr vezes 2πrl, não. Né? O L seria fixo aqui. Não, entendeu? Se você pegasse aqui a região, se você pegasse aqui, fazendo foi mal. Se você pegasse a região assim, ó, dessa forma, e a corrente não tivesse nesse sentido aqui, certo? A corrente estivesse entrando, tá? Se a corrente estivesse entrando, aqui o ponto. A corrente estivesse entrando. Aí você poderia ver se a corrente está entrando nessa seção que está em branco, né, que é oca, ou na seção que não é oca,
se fosse aqui. Poderia ser também, né? Mas aí você ia calcular a área depende de quem? Do raio menor para o raio maior. A área aqui dessa região aqui, obviamente, né, seria πr ao quadrado. Só que πr ao quadrado é uma coisa, né? Só que no nosso caso, a gente não teria só πr ao quadrado. Tá? Por que a gente não teria só πr ao quadrado? Porque a área está variando de A até B. Né? Então, você teria, se você queria nessa região aqui, né, nessa região aqui, a corrente está entrando, tá? Você teria que pegar π, b ao quadrado menos a ao quadrado. Tá vendo? Isso aqui seria a área. E o comprimento seria, o comprimento que você está pegando, obviamente dependeria do tamanho de L. Se você quer pegar a resistência no comprimento L, então é só L. Tá? O comprimento não estaria variando aqui no sentido. Você não teria variação do comprimento. Aqui você está tendo variação do comprimento. Tá? Nesse caso aqui, você teria variação da área. É diferente, não é? Entende o que eu quero falar, Stephanie? Sim. É porque eu também não estava entendendo muito bem, porque a corrente elétrica, ela passa num determinado volume, né? Dentro do Isso. cilindro. Isso. Só que quando vai fazer a relação com com a densidade de corrente, ele usa a área. Isso. Porque, pronto, existe a densidade de corrente, que é em relação à área, e existe a densidade de corrente, que é volumétrica, tá? Aí é outra confusão para um outro momento, tá? Mas existe, sim, os dois casos. Existe a densidade de corrente elétrica volumétrica e existe a densidade de corrente elétrica superficial. Quando você fala superficial, ele está pegando em relação à seção transversal, tá? Quando você fala volumétrica, aí você teria uma outra história que seria em relação ao volume, certo? Mas a forma de obter as equações, né, que aqui a gente está usando a equação mais básica da resistência. Qual é a equação mais básica da resistência? Que a resistência depende da resistividade vezes o comprimento vezes a área. Só que esse comprimento aqui pode ser variável, e a área pode ser variável, tá? A área da tua região que tu tá pegando, a tua região transversal. E o comprimento é o comprimento dessa tua região. Então, não necessariamente isso é igual. Mas quando você pega a densidade de corrente, obviamente a densidade de corrente depende dessas duas condições. Se você está pegando no volume ou se você está pegando em uma área. E as duas casos a gente chama de densidade. Tá? Mas para mostrar essa equação ali mais tranquilo, né, ele usa a relação à área. Mas essa é só para mostrar. Tá? Tudo bem, Stephanie? Tá certo. Bom, aí eu acho que, não sei se esse livro vai trazer em relação à densidade de corrente volumétrica, tá? Mas eu acho que ele vai explicar somente em relação à área mesmo. Certo? Voltando à ideia, né? Que é a quantidade de carga que passa lá naquele volume, né? Que a gente viu. Foi isso que a gente viu. Voltando à ideia, né? De força eletromotriz, ó, o que a gente tem que passar ainda nessa aula. Força eletromotriz, como eu falei para vocês, não é uma força, é uma diferença de potencial, tá? E a gente chama essa força eletromotriz de Fem, certo? Então, o que você acontece? Você pode ter um deslocamento de carga. A esse deslocamento de carga, tá? Você está associando isso a um trabalho, obviamente. Esse trabalho, você sempre associa isso a uma força que está sendo aplicada naquele objeto e está realizando esse trabalho, tá? Aí essa força aqui nesse caso, que não é uma força, é uma diferença de potencial, né, que tem a mesma ideia de como calcular em relação à diferença de potencial, a mesma ideia, a gente chama isso de força eletromotriz, que é a força de carregar o elétron de um determinado ponto até o outro, mas na realidade não é força, é diferença de potencial, tá? O agente que faz com que a corrente flui do potencial mais baixo para o mais elevado denomina-se força eletromotriz, tá? Então, você tem uma diferença de potencial, né, que está associada a uma força eletromotriz, obviamente, certo? E essa força eletromotriz age como se fosse o quê? Uma forma de você gerar a corrente do potencial mais baixo até o potencial mais alto. Né? Esse termo não é muito adequado, pois Fem não é uma força, mas sim uma grandeza com dimensão de
energia por unidade de carga, ou seja, volt, que é potencial, né? Todo o circuito completo por onde passa uma corrente estacionária deve possuir algum dispositivo que forneça uma FEM, né? Tipo o quê? Tipo uma bateria, por exemplo, uma pilha, né? Um capacitor, tá? Algo que tenha um poder de gerar uma diferença de potencial, tá? Então, todos esses dispositivos convertem algum tipo de energia mecânica, química, térmica e assim por diante em energia potencial elétrica e transferem essa energia potencial para o circuito no qual o dispositivo esteja conectado, certo? O exemplo disso, né, pilha, é uma conversão química, né? Você lembra aquelas pilhas antigas que tinham lá um carbono, lá, um tipo carvão lá? Então você tinha uma conversão química lá, tá? Célula solar, ou seja, a energia do sol, você está utilizando energia térmica, transformando a energia térmica em energia elétrica. Ou seja, você pega a energia térmica, está transformando isso para energia elétrica, essa energia elétrica, obviamente, você gera um potencial, esse potencial aplica quando você liga a chave, aplica uma FEM e a FEM coloca os elétrons em movimento, gerando uma corrente elétrica. Belezinha? Definimos quantitativamente a FEM como modo da diferença de potencial. Tá? Ou seja, é um termo pesado, né? Uma força eletromotriz, na realidade, não é uma força, porque você calcula como sendo uma diferença de potencial. Né? Mas, enfim. Aí, tá aqui, ó, a diferença de potencial, né? É igual a RI. Isso, uma diferença de potencial ideal, tá? Isso é uma bateria ideal. A gente ainda pode ter ainda, quando você pega uma bateria que não é ideal, uma resistência interna, tá? Aí essa resistência interna, que a gente vai ver depois, que tá aqui, exatamente aqui, né? Que você tem que ter a diferença de potenciais nos polos, então depende. Primeiro, você tem que superar a resistência interna da bateria. Então, como é que você supera a resistência interna da bateria? Ela tem uma resistência, ela tem uma corrente, tá? Então, você supera a resistência interna da bateria para depois, o que sobra você joga no circuito. Aí o circuito tem uma outra resistência R. Então, você tem que a diferença de potencial no circuito, obviamente, é dada por resistência vezes a corrente. Aqui é a diferença de potencial da bateria, porque a bateria tem uma resistência interna, né? E as duas têm que ser iguais, pela conservação da energia, né? Logo, a FEM é dada por quem? Ou a corrente é dada por quem? Pela FEM dividido por a soma das resistências. Beleza pura até aí? Todo mundo entende isso? Tá tranquilo, pessoal? Tranquilo. Isso aqui vocês já viram, né? Isso aqui vocês já viram os circuitos, né? Ou não? Tá. Aqui é um condutor com resistência desprezível, isso aqui é um resistor, né? Isso aqui é uma fonte de força eletromotriz, certo? Você tem aqui o símbolo maior é o mais, né? E o menor seria o negativo, então. Aqui é um corrente com resistência interna, né? A resistência interna aqui se coloca em qualquer lado, então você pode ter uma resistência interna aqui ou assim, tá? Aqui é um voltímetro, obviamente, para medir a diferença de potenciais nos terminais. Esse é um amperímetro para medir a diferença de corrente nos terminais. Beleza pura até aí? Beleza. Bom, vamos resolver mais um exercício para a gente poder terminar a aula, né? Uma bateria, né? Um exemplo conceitual, tá? Você adiciona uma bateria 25.5. Ele pegou outro exemplo aqui, de outro exemplo? Não, então vamos fazer outro aqui. Vou pegar outro aqui, cadê? Aqui é outro caso também. Ele pegou o exemplo anterior. Oh, filho da mãe. Bom. Aí depois potência, vocês dão uma olhada, pessoal, tá? E vejam como é que é a potência no circuito. E lembre-se que tem potência dissipada de um resistor, tem a potência por uma resistência pura, pode ser escrito dessa forma,
Aqui a potência é igual a V, a diferença de potencial vezes I. Aí você pode ter I ao quadrado R, ou você pode ter a diferença de potencial ao quadrado sobre R, né? E cada uma desses caras aqui tem uma forma de você calcular, tá? Tem um momento que você pode usar, qualquer uma delas. Aí depois vocês vejam qual é esse momento que você pode calcular a potência do sistema, né? Que pode ser uma potência absorvida por uma fonte, pode ser uma potência dissipada, ou uma potência dissipativa, essas coisas. Então, depois vocês dão uma olhada nisso aí, tá? Mas vamos lá, eu quero ver aqui o exercício aqui. Aqui são as respostas às perguntas, são exercícios. Tá aqui um exercício aqui com resistência aqui, que é essa daqui. 25,36. 25,36. Tá aqui, 33, não. Tá aqui outro aqui, 25,32. Considere o circuito elétrico indicado na figura 25,33, que é essa daqui. A tensão entre os terminais da bateria, 24 volts. 24 volts, as tensões daqui, né? 24 volts. É 24 volts, é igual a 21,2 volts na passagem da corrente. Calcula a resistência interna da bateria, a resistência, né, do resistor. Então, ele quer saber quanto equivale o Rzinho e quanto equivale o Rzão. Tá? Então, primeira coisa, ele diz que a diferença de potencial do circuito todo é 24 volts, certo? Aí ele falou que I, né, a corrente, é 4 amperes. Aí o que é que tu faz? Tu só faz pegar isso aqui, ó. V de AB é igual a RI, não é? Não é Rzão vezes I? V de AB é igual a Rzão vezes I. Aí tu faz o seguinte, ó. Quanto é V de AB? 24. Quanto é Rzão? Não sei. Quanto é I? É 4. 24 dividido por 4. Isso é 6. Então a resistência é igual a 6 ohms. Fácil, né? Questão dada, né? Vamos lá de novo. Fazer outra aqui. Agora, como é que seria a resistência interna? Opa, aí é outra história, né? Mas lembre-se que V de AB é igual a FEM menos a resistência interna vezes I. Quanto é V de AB? 24. Quanto é a FEM? Aí ele disse lá que era 21,2, porque passou a corrente, aqui só sobra 21,2. Ó. A tensão às terminais da bateria é 24. É igual a 21,2 durante a passagem de corrente. Então, menos o Rzinho vezes o I, que é 4. Aí você faz as contas aqui direitinho e você chega ao resultado, né? Que é tranquilo, né, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Isso aqui, então, teria 24 menos 21,2 igual a menos R vezes 4. É isso mesmo. Dá negativo. Considere o circuito elétrico indicado na figura. A tensão aos terminais da bateria é dada por 24 volts. Deixa eu ver como é que era a outra fórmula lá. I era igual a FEM dividido por Rzão mais Rzinho. A corrente é 4. Né? Isso aqui é igual a FEM, que é 21,2. A resistência maior deu 6. Mais o Rzinho. Obviamente, eu posso só dividir esses dois caras aqui. Passar esse para cá. Esse para cá, dividir por isso aqui fica assim. 6 mais R igual a 21,2 dividido por 6. Por 4, no caso, né? 4. 21,2 dividido por 4, isso dá 5,3. Então, 6 mais R, isso aqui é igual a 5,3. Então, R é igual a menos 0,7. Vamos ver isso aqui mesmo. Vamos ver se eu acertei. Qual é a questão? Questão 32. Não tem resposta das pares, só tem resposta das ímpares. Interessante.
É tranquilo, mas eu acho que é isso mesmo. Deixa eu conferir aqui que eu passei algum canto que tinha um exemplo. É só conferir pelo exemplo, para ver se é a mesma ideia. Mas eu acho que sim. O circuito, você tem uma bateria, tá aqui a mesma coisa, você tem um perímetro, você tem um voltímetro aqui, de A até B, né? Qual a leitura indicada no voltímetro? Tá. Você tem um circuito aqui de 4 ohms, uma FEM de 12, certo? Se você tem uma FEM de 12, um circuito de 4 ohms, ele colocou aqui que V é igual a RI, como a gente colocou também, ou então colocou isso aqui, né, que I é a FEM com a soma das resistências. As resistências têm um circuito aqui dá 2, aí substitui, você teria voltagem, a mesma coisa, que faz a mesma coisa também. Eu estou achando que o 24 é da FEM e o 21.2 é da diferença de potencial. Então, eu fiz foi o contrário. Porque a resistência da negativa, isso não é interessante, não. Cadê aqui? 25.32. A tensão entre os terminais é 24, é igual a 21.2 durante a passagem de corrente. Então, se a FEM for 24, aí é outra história, né? Se a FEM for 24, a diferença de potencial é igual a 21.2. É porque a FEM tem que ser maior do que a diferença de potencial. Ó. Você tem V de AB igual a FEM menos RI. Certo? Se a corrente não é negativa, a resistência não é negativa, então a FEM tem que ser maior do que a diferença de potencial. Tá? Aí você só substitui aqui, que isso aqui vai dar a mesma coisa, né? Só que com sinal invertido. Você tem que a diferença de potencial é 21.2, igual a FEM, que é 24, menos R, vezes I, que é 4. Tá? Agora sim, aqui isso aqui vai dar menos 4R igual a menos, aqui vai dar 3.3, não, 2 pontos, né? Que é 21.2, para chegar a 24, isso aqui dá 2.8. 2.8. Menos com menos vai se embora, aí R vai ser igual a 2.8 dividido por 4. Então, R vai ser igual a 0,28 dividido por 4. Isso dá quanto, hein? 7, é? É. 0,7. Aí você substitui agora, como você tem o 0,7, né? Aí você lembra que a FEM é igual a corrente, né? Foi mal. A corrente é igual a FEM sobre a soma das resistências, né? A corrente, então, vai ser 4, vai ser igual a 24 dividido por R mais 0,7. Esse daqui dá 6. Então, R mais 0,7 vai ser igual a 6. Então, R vai ser 5,3. Pronto. Tá certo. Belezinha, pessoal? Vocês entenderam onde foi que eu cometi o erro? Eu confundi diferença de potencial com FEM. Vocês entenderam isso? Beleza. Entendi. Tranquilo, né? Vamos só conferir, cara. Fazer mais um aqui para garantir. Né? Um voltímetro ideal, cadê aqui? Pegar um exemplo ímpar para poder olhar lá no correlar. Deixa eu ver aqui. Aqui também você tem uma bateria, você tem uma voltagem, você tem um circuito. Pronto. Esse aqui é
exercício 25.4, não tá certo não, 25.35, tá certo. Tem a mesma cor, a bateria, voltagem, pronto, circuito, a mesma ideia, né? O voltímetro ideal está conectado a um resistor de 2 amperes. Pronto, o voltímetro está conectado a esse resistor. E uma bateria com FEM, que ele especificou, a FEM é 5 volts. Então, esse aqui é a FEM mesmo, tá vendo? A FEM é 5 volts, certo? E a resistência interna é 0,5. Beleza. Né? Qual é a corrente no resistor de 2 ohms? Aí, para você encontrar a corrente, você só faz substituir, ó. Você pega a corrente, então vai ser o quê? A FEM dividido pela soma dos resistores. A FEM, ele radeu, que é 5. Né? E os resistores, ele também radeu, que foi 0,5 mais 2. Obviamente, essa corrente vai ser igual a 2. Então, você teria a corrente igual a 2 amperes. Beleza, você descobriu a corrente, é fácil você descobrir quem é a diferença de potencial que passa nesse resistor. Porque a diferença de potencial é dada por quem? Que passa nesse resistor? É a resistência vezes a corrente. Se a corrente é 2, então a diferença de potencial é 4. Certo? Então isso aqui vai ser 4 volts. E isso daqui é 5 volts, mas é 5 volts quando você está na bateria. Saiu da bateria, ele vira 4 volts. Então a FEM é 5, mas quando ele sai, ele vira 4 volts. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso? Sim. Exercíciozinho legal, fácil, né? Rapidinho. Tá. Bom, pessoal, falta só 10 minutos para 8 horas. Eu vou deixar a cargo de vocês a leitura, depois eu boto os exercícios lá no sistema, vou procurar uns exercícios mais difíceis para fazer. Tá? Esse tipo aqui, que é mais interessante. E aí, enfim. Então, na próxima aula, a gente tem circuitos de corrente contínua. Esse circuito de corrente contínua, a gente vai basicamente estudar a associação de resistores. Aí tem um tipo de associação que eu vou passar para vocês, que é a transformação do triângulo estrela, tá? Mas a gente faz essa brincadeira. Né? Vai passar também a lei de Kirchhoff, né? Que isso aqui é bem interessante também. E vamos tentar resolver circuitos através da lei de Kirchhoff também. Eu não sei se vai dar tempo de passar tudo isso na aula que vem, porque é muita coisa. Essa é a parte de instrumentos, eu vou deixar com vocês, para vocês lerem, vocês já têm essa visão já de uso melhor do que eu. Vou parar aqui de gravar.